Olá pessoal, hoje vamos estudar a regra de Ruffini, que é um método pessoal para determinar o polinômio do quociente e o polinômio do resto da divisão inteira de dois polinômios quando o divisor, pessoal, o polinômio do divisor é um polinômio desse tipo aqui, que é um polinômio do primeiro grau, em que o resto da divisão é uma constante e o quociente tem o grau n-1, em que n, pessoal, n é o grau do nosso polinômio do dividendo, que é esse polinômio aqui, que é um polinômio que representa o nosso dividendo, d maiúscula de x, e esse polinômio aqui é o nosso polinômio que representa o polinômio do divisor, que é o d minúscula de x, que é essa expressão aqui, que é a mesma que esse aqui. Pessoal, essa estrutura aqui é a estrutura da regra de Ruffini. É como vamos aplicar a regra de Ruffini para calcular o polinômio do quociente e o polinômio do resto, em que essa expressão aqui é os nossos coeficientes do nosso polinômio do dividendo. E esse aqui são os coeficientes do polinômio do quociente, pessoal. Quociente, e o nosso A é o termo independente do nosso polinômio do divisor. E o B0 representa o resto, o polinômio do resto, que é um constante, pessoal. Essa expressão aqui, essa fórmula aqui, pessoal, já sabemos que é a fórmula geral da divisão inteira, em que o polinômio do dividendo é igual ao produto do divisor com o polinômio do quociente mais o resto. Pessoal, vamos fazer um exemplo para entendermos melhor da aplicação da regra do Ruffini. Primeiro, pessoal, aqui temos um exemplo, vamos dividir o polinômio p de x por polinômio h de x. Primeiro, o que vamos fazer, pessoal? Vamos seguir essa fórmula aqui, ou seja, essa estrutura aqui. Em cima vai ficar os coeficientes do nosso polinômio do dividendo, pessoal. Do dividendo, que neste caso é o p de x. P de x é o polinômio que representa o polinômio do dividendo e h de x é o nosso divisor. Então, o primeiro coeficiente, que é o coeficiente do termo de maior grau, que neste caso é o termo de grau 2, o nosso primeiro coeficiente, pessoal, neste caso é o 1. Não está a aparecer aqui, mas sabemos que o 1 na multiplicação é invisível, ou seja, é o elemento neutro. Então, vai ficar o 1, que é o nosso primeiro coeficiente do termo de maior grau, e depois vem menos 3, que é o coeficiente a seguir, que é o coeficiente do termo de grau 1, menos 3. Depois, por último, vem o último coeficiente, que é o coeficiente do termo de grau 0 ou termo independente 2, que é o 2. Aplicando a nossa representação da regra do Ruffini, pessoal, aqui, pessoal, já sabemos que vai ficar o nosso A. Pessoal, neste caso, de acordo com o polinômio do divisor, reparem aqui, pessoal, que de acordo com essa expressão aqui, o nosso A, comparando com esse polinômio h, que é o polinômio do divisor, o nosso A, neste caso, é o 4, pessoal. Aqui vai ficar 4. Pessoal, primeira coisa a fazer na regra de Ruffini, vamos abaixar o coeficiente do termo de maior grau, que neste caso é 1. O primeiro coeficiente vamos abaixá-lo, que abaixando o coeficiente 1, vai ficar aqui o 1. Depois vamos multiplicar os coeficientes que representam o polinômio do quociente. Vamos multiplicar
por 4. Aqui vai ficar 1 vezes 4, que dá 4, pessoal. 1 vezes 4 dá 4. Aqui vamos aplicar a adição. 4, aqui mais com menos dá menos 4, menos 3 dá 1. Aqui já temos 1, que é o nosso, um dos coeficientes do nosso polinômio, do quociente. Agora vamos multiplicar de novo 1, aplicando o mesmo processo que aplicamos aqui. 1 vezes 4 dá 4 também, de novo 4. Agora, aplicando de novo o mesmo processo, a soma entre os coeficientes, ou seja, neste caso, 4 mais 2, que dá 6. Aqui já terminamos aqui. Pessoal, aqui temos o nosso coeficiente, os nossos coeficientes que representam o polinômio do quociente, que é o nosso Q de x, e aqui, pessoal, aqui 6 representa o resto, que é um constante, resto, que é o polinômio do resto. Então, pessoal, dessa fórmula aqui, ou seja, primeiro vamos representar, pessoal, o polinômio do quociente. Então, Q de x é igual, pessoal, aqui esse 1 aqui e esse aqui também só são coeficientes, pessoal. Então, temos um coeficiente e mais um coeficiente. Então, vai ser um polinômio do primeiro grau, pessoal. O polinômio do primeiro grau é constituído por dois coeficientes. Primeiro coeficiente, aqui vamos ter dois termos, pessoal. Termo que tem o coeficiente 1 e mais um termo que tem o coeficiente 1 também. Neste caso, é um binômio, pessoal. A soma de dois monômios. Vai ficar o primeiro termo, que é o termo de grau 1, que vai ficar x. O nosso 1 aqui, pessoal, o nosso 1 coeficiente 1 vai ficar aqui, é 1x, mas só que não vamos colocar o 1. Vai ficar x mais o segundo coeficiente, que neste caso representa o coeficiente do termo de grau 0, que é um termo independente, vai ficar mais 1, que é esse 1 aqui. E o resto, pessoal, já sabemos que o resto é r de x, que é o nosso polinômio do resto, é igual a 6, que é igual a um constante, neste caso 6. Pessoal, aplicando, neste caso, de acordo com essa fórmula, a fórmula geral da divisão inteira, que vai ser d de x é igual a d de x, que é o nosso dividendo, polinômio do dividendo, é igual ao polinômio produto do divisor com o quociente, que é pequeno de x, mais o resto, o polinômio do resto. Que, neste caso, pessoal, já sabemos que o nosso dividendo, o polinômio do dividendo, é o nosso p de x, que é o quê? Que é x ao quadrado menos x. X vai ficar x ao quadrado menos 3x mais 2, que é o nosso polinômio do dividendo, mais 2, que é igual. Agora, o nosso é igual ao produto do divisor. Pessoal, o nosso polinômio do divisor, já sabemos que é o nosso polinômio h de x, vezes o quê? Ou seja, é igual a x menos 4 vezes o quociente, o polinômio do quociente, que é o que calculamos, pessoal, que é x vezes x mais mais o resto, que neste caso é igual a um constante, que é igual a 6.
Segundo exemplo, vamos dividir o polinômio g de x por polinômio i de x, pessoal. Então, quer dizer que g de x é o nosso polinômio do dividendo e o i de x é o nosso polinômio do divisor, aplicando a regra de Ruffini, pessoal. Então, pessoal, já sabemos que o primeiro passo é o que? Colocar em cima os coeficientes do polinômio do dividendo. Primeiro, vamos começar por coeficiente do termo de maior grau, que neste caso é 2. E o termo de maior grau é o termo de grau 4. Primeiro vai ficar 2, que é o nosso termo de maior grau, 2. Depois, a seguir vem o termo de grau 3, que neste caso é menos 6, menos 6. Depois vem o termo de grau 2, que é o 5, ou seja, que é o coeficiente 5. Depois vem o coeficiente do termo de grau 0, que neste caso é um termo independente, que é 1. Representando a regra de Ruffini, aqui, pessoal, vai ficar o nosso A, que é o nosso termo independente do polinômio do divisor. Reparem, pessoal, analisando essa expressão aqui, esse polinômio aqui, o nosso A, de acordo com esse polinômio aqui, pessoal, o nosso A é o 1. Aqui vai ficar o 1. Primeiro, pessoal, aplicando a regra do Ruffini, o primeiro passo, pessoal, já sabemos que temos que abaixar o primeiro coeficiente, ou seja, o coeficiente do termo de maior grau, que neste caso é 2. Abaixando 2, vai ficar aqui 2. Depois, o segundo passo, pessoal, vamos multiplicar o 2 que abaixamos, que neste caso vai formar os termos, ou seja, os coeficientes do nosso polinômio do quociente. Agora vamos multiplicar esse 2 aqui por 1, que é o nosso termo independente do polinômio do divisor. Vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, pessoal. Agora vamos fazer a soma entre 2 e menos 6. Menos com mais, já sabemos que dá menos. 2 menos 6 dá menos 4. Agora vamos multiplicar de novo, aplicando o mesmo processo. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Agora, de novo, aplicando a soma, vai ficar menos 4 mais 5, que dá 1. De novo, aplicando o produto, vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. Por último, somando de novo, 1 mais 1 dá 2. Já terminamos, pessoal. Aqui temos o que? Os coeficientes do polinômio do quociente. E aqui o 2 é o coeficiente, que é um termo independente, um constante, que é o coeficiente do polinômio do resto. Agora, formando o nosso polinômio do coeficiente q de x, pessoal, o polinômio do quociente é formado por 3 coeficientes. Isso significa que sempre vamos fazer o número do quociente menos 1 para saber qual é o grau do polinômio do quociente. Se é formado por 3 coeficientes, então quer dizer que o polinômio do quociente é 3 menos 1, que dá 2. Então, o polinômio do quociente é um polinômio do segundo grau. Então, vai ficar o quê? Q de x é igual ao quê? Primeiro, um polinômio, sendo que o Q de x é um polinômio de segundo grau, esse coeficiente aqui, coeficiente 2, é o coeficiente do termo de maior grau. Primeiro, o coeficiente que
o termo de grau o termo de grau 2 é o coeficiente do termo de grau 2. Vai ficar 2x ao quadrado menos, o que é menos? Esse menos 4 aqui é o coeficiente do termo de grau 1, pessoal. Depois de a seguir ao coeficiente do termo de grau 2 vem o coeficiente do termo de grau 1, que é o menos 4. Vai ficar menos 4x, depois mais, por último, que é o nosso termo independente, o coeficiente do termo de grau 0, que neste caso é 1, mais 1. E o polinômio do resto, que é formado por um constante, 2, que é um termo independente, vai ficar igual a 2. Agora, aplicando a fórmula geral da divisão, pessoal, primeiro o dividendo, o polinômio do dividendo, que neste caso é o g de x, vai ficar o quê? 2x à quarta menos 6x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 1 é igual, que é o nosso polinômio do dividendo, pessoal, é igual ao produto do divisor, que neste caso o nosso divisor é x menos 1, o polinômio I de x, produto do divisor, que é x menos 1, com o polinômio do quociente, que neste caso é q de x, que é 2x ao quadrado menos 4x mais 1 mais o polinômio do resto, que neste caso é igual a um constante, um termo independente, que é igual a 2, pessoal. Já temos a nossa, ou seja, o quociente e o resto e a fórmula geral da divisão, pessoal. Terceiro exemplo, vamos dividir o polinômio j de x por polinômio k de x. Sabemos que o j, o polinômio j é o nosso dividendo e k é o nosso divisor. Vamos organizar, começando a organizar os coeficientes do polinômio do dividendo, que neste caso é o polinômio j de x, pessoal. Começando por coeficiente do termo de maior grau, já sabemos que o coeficiente do termo de maior grau, pessoal, é menos 3, que é o coeficiente do termo de maior grau, que é o termo de grau 3. Vai ficar menos 3, depois vem o coeficiente do termo de grau 2, que neste caso é 7. Depois, pessoal, de grau 2 vem o coeficiente do termo de grau 1, pessoal. Pessoal, reparem que aqui não temos o coeficiente do termo de grau 1. Quando não temos um termo, colocamos o seu coeficiente 0, pessoal. Reparem que aqui j não é um polinômio completo. Completando o polinômio j, pessoal, para passar o polinômio j para um polinômio completo, vai ficar o que? Menos 3x ao cubo mais o que? Vem o termo de grau 2, que é 7x ao quadrado. Depois de termo de grau 2 vem o termo de grau 1, que é o termo que está a faltar aqui, pessoal. Então, vamos colocar 0x, que é o termo de grau 1. Depois, por último, vem o termo de grau 0, que é o nosso termo independente, que é menos 4. Então, passando de novo, aqui vai ficar, depois, 7 é o coeficiente do termo de grau 2. Depois vem o coeficiente do termo de grau 1, que neste caso é 0, vai ficar 0, menos 4.
Aqui, pessoal, o nosso A, reparem, de acordo com a fórmula do polinômio do divisor, que é x menos A, neste caso, reparem que o nosso A é 2x menos 2, em que 2 é o nosso A. Aqui vai ficar o 2. Começando a aplicar a regra do Ruffini, pessoal, vamos começar pelo abaixamento do termo, ou seja, do coeficiente do termo de maior grau, neste caso, que é menos 3. Vamos abaixar menos 3, vai ficar aqui menos 3. Agora vamos multiplicar, segundo passo, vamos multiplicar menos 3 por 2. Vai ficar menos 3 vezes 2 dá menos 6. Agora vamos somar menos 6 por 7. Menos 6 mais 7 dá 1. De novo, aplicando o produto, ou seja, vamos multiplicar 1 vezes por 2, vai ficar 1 vezes 2, que dá 2. E somando de novo 2 por 0, dá 2 mais 0 dá 2. De novo, aplicando o produto, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. E aplicando a soma de novo, 4, ou seja, aqui menos com mais dá menos, vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Já temos os coeficientes, pessoal, do nosso quociente e do nosso polinômio do resto. Aqui é os coeficientes do polinômio do quociente, que é Q de x, e aqui temos o nosso constante, que é o coeficiente do resto. Representando o nosso polinômio do quociente, que é Q de x vai ficar igual, pessoal, aqui reparem que aqui temos 3 termos, ou seja, 3 coeficientes. O nosso polinômio do coeficiente é representado por 3 coeficientes. Isto significa que o quociente é um polinômio do segundo grau, ou seja, vamos fazer o número do coeficiente menos 1, que temos 3 coeficientes, 3 menos 1 dá 2. Isto quer dizer que o polinômio do quociente é um polinômio do segundo grau. Vai ficar menos 3x ao quadrado, depois vem o coeficiente 1, que vai ficar mais 1x, que é a mesma coisa que x, e por último, que é 2, que é o nosso coeficiente do termo de grau zero, que é o nosso termo independente, mais 2. E depois vem o polinômio do resto, que é r de x, que é igual a zero, pessoal. Aqui já temos que é igual a um constante, que neste caso é zero. Aplicando a fórmula da divisão, vai ficar o que? O polinômio, primeiro, o polinômio do dividendo, que neste caso é o nosso polinômio j, vai ficar menos 3x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 4, que é igual a produto do polinômio do divisor, que neste caso é x, é o nosso polinômio k de x, que é x menos 2 vezes, o que é vezes o quociente, que é o q de x, que é menos 3x ao quadrado mais x mais 2, mais o resto, pessoal, que neste caso é 0. 0 não vamos colocar porque é um elemento neutro na soma. Já temos aqui a nossa, ou seja, a representação na fórmula da divisão. Esse polinômio aqui, que é o dividendo, é igual ao produto do divisor por
por quociente, o polinômio do quociente, pessoal. Só no caso do polinômio do divisor, é um polinômio do tipo x mais a, primeiro devemos simplificá-lo num polinômio do tipo x menos a. O que sabemos, pessoal, que produto de dois números negativo é igual a um número positivo. Então, simplificando, o nosso divisor x mais a é a mesma coisa que x menos a. Aqui já temos o nosso, neste caso, o nosso constante, ou seja, o nosso termo independente do nosso polinômio do divisor. Vamos praticar a partir de um exemplo para podermos entender melhor. Aqui temos um polinômio L, que é o nosso dividendo, e um polinômio M, que é o nosso divisor. Vamos fazer a divisão do polinômio L por polinômio M, a partir da regra do Rifin. Primeiro, já sabemos que vamos começar a organizar os nossos coeficientes, começando do coeficiente do termo de maior grau. Neste caso, o coeficiente do termo de maior grau do polinômio do dividendo é 1. Reparem que aqui o seu coeficiente desse termo aqui, termo de grau 3, é igual a 1. Então, primeiro coeficiente do nosso polinômio do dividendo é 1. Depois, do termo de grau 3 vem o termo de grau 2. E o seu coeficiente é 6. Vem 6. Depois do termo de grau 2 vem termo de grau 1, pessoal, em que o seu coeficiente é menos 1 quarto. Menos 1 quarto. E por último vem o coeficiente do termo de grau 0, que neste caso, ou seja, o termo independente, que neste caso é menos 3 meio. Agora, pessoal, pegando o nosso, para obter o termo independente do nosso divisor, reparem que o nosso divisor, o polinômio M, é um polinômio do tipo x mais a. Neste caso, x mais 6. Primeiro, temos que transformá-lo no tipo x menos a. Então, sabemos que o quê? Que M, sendo que M, o polinômio M, x é igual a x mais 6, que é a mesma coisa, ou seja, simplificando na fórmula x menos a, vai ficar o que? X menos 6, ok? Pessoal, sabemos que o que? Menos com menos dá mais. Aqui já temos o nosso constante a, que é igual a menos 6, pessoal. Então, aqui vai ficar menos 6. Agora é só aplicar a regra do Rifin, que já sabemos que o primeiro passo temos que abaixar o primeiro coeficiente, ou seja, o coeficiente do termo de maior grau, que neste caso é 1. Abaixando o 1, segundo passo, vamos multiplicar 1 por menos 6. 1 vezes menos 6 dá menos 6. E agora vamos somar menos 6 com 6. Menos 6 mais 6 dá 0. E 0 vezes, pessoal, 0 vezes menos 6 dá 0. Agora vamos somar 0 mais menos 1 quarto, que neste caso é igual a menos 1 quarto. Agora vamos multiplicar menos 1 quarto vezes menos 6, vezes menos 6, que é igual aqui menos produto de dois números negativos é igual a um número positivo, ou seja, menos com menos dá mais. E 6 vezes 1 dá 6, vai ficar 6 quartos, que é a mesma coisa, simplificando a nossa fração.
6 é par, vou dividir por 2. E 4 também é par, vou dividir por 2. 6 a dividir por 2 dá 3, 4 a dividir por 2 dá 2. Aqui já temos 3 meio. Aqui, menos 1 quarto vezes menos 6 é igual a 3 meio. 3 sobre 2. E somando agora 3 sobre 2 com menos 3 sobre 2, ou seja, 3 sobre 2 menos 3 sobre 2 é igual a 0. Pessoal, já temos os coeficientes do polinômio do quociente e do polinômio do resto. Aqui temos que esses coeficientes aqui são coeficientes do q de x, que é o polinômio do quociente, e esse aqui, que é o nosso coeficiente do resto, do polinômio do resto, que é um constante. Q de x, agora construindo o nosso polinômio do quociente Q de x, reparem, pessoal, aqui temos o quê? Temos um termo, 2, 3 termos. O polinômio do quociente é formado por, ou seja, não, pessoal, coeficiente. Temos 3 coeficientes. Então, sendo que o polinômio do quociente é formado por 3 coeficientes, então, o polinômio do quociente é um polinômio do segundo grau. É só fazer número de coeficientes menos 1, que é igual a 2. Então, o polinômio do quociente é um polinômio do segundo grau, em que o primeiro termo, que é o termo de maior grau, termo de grau 2, tem o coeficiente 1, então vai ficar 1x, que é a mesma coisa que x ao quadrado. Aqui, o segundo termo, que é o termo depois de termo de grau 2, vem termo de grau 1, que é igual em que o seu coeficiente é igual a 0, pessoal. E, então, vai dar 0. E vai ficar aí a mesma coisa que 0x, que é a mesma coisa, que é um termo nulo. E depois vem um termo e o termo independente, que é a mesma coisa que termo de grau 0, que é menos 1 quarto. E o polinômio do resto, o nosso R de x é igual a 0. Então, aplicando a fórmula geral da divisão, pessoal, vai ficar o nosso polinômio do dividendo, que esse aqui, o polinômio L, que é x ao cubo, mais, o que é mais 6x ao quadrado, menos 1 sobre 4x, menos 3 meio, que é igual ao quê? O polinômio ou seja, o polinômio do divisor, que é o polinômio m, que é o que é x mais 6 vezes o polinômio do quociente, que é x ao quadrado menos 1 quarto. Aqui já temos o nosso, ou seja, a fórmula, ou seja, o nosso polinômio, ele, na fórmula geral da divisão. Também, pessoal, no caso do divisor, do polinômio do divisor, ser um polinômio desse tipo aqui, um polinômio ax menos b, com o coeficiente a diferente de 0, primeiro, pessoal, devemos colocar o nosso coeficiente a, que neste caso é esse coeficiente aqui, em evidência. Por que, pessoal, colocar o coeficiente a em evidência? Pessoal, sabemos que ou seja, queremos o divisor, o polinômio do divisor do tipo x menos um constante. X menos um constante. Só que aqui temos o quê? Ax menos b. Aqui menos um constante. Só precisamos x menos um constante. Aqui temos o nosso coeficiente do termo do primeiro grau,
um coeficiente diferente de 0 e diferente de 1. Neste caso, devemos primeiro transformar esse polinômio aqui do divisor do tipo x menos 1 constante. Então, para que isso acontecer, devemos colocar o nosso coeficiente A em evidência. Colocando A em evidência, repara que aqui, pessoal, esse termo aqui depende de A. Então, vai ficar x e menos o quê? Aqui, pessoal, reparem que esse termo aqui não depende de A. Então, sendo que já colocamos A em evidência, sendo também que não depende de A, esse termo aqui, devemos dividir por A, ou seja, colocar A e tirar A ao mesmo tempo. Então, da fórmula geral vai ficar o que? A vezes o que? O nosso dividendo, polinômio do dividendo igual a produto do polinômio do divisor, que é esse aqui, A vezes x menos b sobre A, com o polinômio do quociente mais o resto. Vamos praticar a partir do exemplo aqui para entendermos melhor, pessoal. Primeiro, organizando os nossos coeficientes, começando por coeficiente do termo de maior grau do nosso polinômio do dividendo, que neste caso é menos 2, sendo que o termo de maior grau é 5, é o termo de grau 5. Então, começando por organizar os nossos coeficientes, primeiro vem menos 2, depois do termo de grau 5 vem o termo de grau 4, que neste caso o seu coeficiente é 1. Depois vem grau 3, que o seu coeficiente é 8, depois vem grau 2, pessoal. Aqui reparem que aqui não temos o termo de grau 2. Então, o seu coeficiente é igual a 0. E depois do termo de grau 2 vem o termo de grau 1, que nesse caso seu coeficiente é 4. E por último vem o termo de grau 0, que o seu coeficiente é menos 3. Agora, pessoal, reparem que aqui temos o que? O nosso divisor, o polinômio do divisor no tipo ax menos b. Neste caso, desse tipo aqui, pessoal. Primeiro, então, temos que colocar o nosso a em evidência. Reparem que aqui o nosso a, neste caso, é 2. Então, colocando 2 em evidência, vai ficar polinômio g de x, que é igual ao que? 2x menos 1. Colocando o nosso a, que neste caso é 2, em evidência, vai ficar 2 vezes o que? Vezes x, o primeiro termo, que neste caso, esse aqui depende de 2, então vai ficar só x menos aqui, pessoal, não depende de x, esse termo aqui não depende de x, o 1 não depende de x. Então, vamos colocar o 1 e dividir por 2. Assim, ou seja, já colocamos 2 e tiramos o 2 ao mesmo tempo. Pessoal, já temos o nosso termo independente do nosso polinômio do divisor, que é 1 sobre 2. Agora, aplicando a regra do Ruffini, baixando o primeiro termo, que é menos 2, agora vamos multiplicando menos 2 por 1 meio, vai ficar menos 2 vezes 1 sobre 2, que é igual aqui menos 2 vezes 1 dá menos 2 sobre 2, aqui que é igual a menos 1. Vai ficar menos 1. Aqui, somando menos 1 por 1 dá 0. E 0 vezes 1 sobre 2, 1 meio, dá 0. E 0 somando 0 com 0 dá 0. E 0 vezes 1 meio dá 0. 4 somando 4 com, ou seja, 0 com 4. 0 mais 4 dá 4. Agora vamos multiplicar 4 vezes o meio. 4 vezes o meio, pessoal. Aqui.
vai ficar 4 vezes 1 sobre 2, que é igual aqui 4 vezes 1 dá 4, vai ficar 4 sobre 2, e 4 dividido por 2 dá igual a 2, que é igual a 2. Aqui vamos ter o quê? Vamos somar 2 por menos 3, que é igual a menos 1. Já temos, pessoal, o nosso, ou seja, os coeficientes do polinômio do quociente e o coeficiente do polinômio do resto. Construindo o nosso polinômio do quociente, que é q de x, aqui os coeficientes do polinômio do quociente, aqui o coeficiente que é um constante, que é o coeficiente do polinômio do resto. Construindo o nosso q de x, vai ser igual aqui, pessoal. Reparem que aqui temos 4 termos. Então, quer dizer que o polinômio do quociente é um polinômio do terceiro grau. O número de termo, que é 4 menos 1, que é igual a 3. Então, é um polinômio de terceiro grau, em que o seu coeficiente do termo de maior grau, do grau 3, é igual a menos 2. Vai ficar menos 2x ao cubo. E depois vem o termo de grau 2, pessoal, reparem que o seu coeficiente é igual a 0. Então, vai dar um termo nulo, e também de grau 1, também um termo nulo, sendo que o seu coeficiente é igual a 0. E por último, vem o termo de grau 0, que é o termo independente, que é igual a 4 mais 4. E depois, construindo o nosso polinômio de resto, que é igual a menos 1, é igual a um constante. Agora, aplicando, pessoal, a fórmula geral, vai ficar o nosso polinômio do dividendo, que neste caso é f de x, que vai ser esse polinômio aqui. Pessoal, aqui vai ficar o quê? Vai ficar f de x, que é o nosso dividendo, é igual ao quê? Divisor, que neste caso é g de x, divisor, vezes o quociente mais o resto, que é igual, que vai ser o quê? Equivalente ao quê? O nosso polinômio f de x é esse aqui, vai ficar menos 2x elevado a 5 mais x à quarta mais 8x ao cubo mais 4x menos 3, que é igual ao que? G de x, neste caso, g de x na forma fatorizada, pessoal, em que colocamos 2 em evidência. E esse aqui, pessoal, vai ficar o que? 2, que é o nosso A. 2 vezes o que? X menos o que? O meio, que neste caso é B sobre A. 1 sobre 2 vezes o que? O nosso quociente, que é esse aqui, esse polinômio aqui, menos o que? Menos 2x ao cubo mais 4 mais o resto, que é menos 1. Neste caso, vai ficar menos 1.